Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Estão bem? Caminhandinho bem, acompanhando as aulas, fazendo exercício, se alimentando bem. Tudo isso para uma vida equilibrada, hein? Olha lá, não vamos deixar que a nossa vida saia dos trilhos, ok? A professora Ju está animada aqui para mais uma aula. Você está animado? Pois se anime, porque pessoas animadas aprendem com mais facilidade. Sabia disso? Então se anima aí, ok? Não podemos nos esquecer, gente, dos nossos lembretes bem basiquinhos, tá? Atividade no Classroom, vai lá e registra sua frequência, tá bom? Bem fácil, bem tranquilo, bem simples. Se você está assistindo pela TV, não esqueça de organizar o seu material e levar na escola no dia agendado. E as aulas via Meet, muito bom, participe, acesse pelo link, tá bom? Use seu @escola e lá você pode interagir, conversar, tirar dúvidas, tudo que você quiser, você faz lá na sua videoaula, ok? Beleza? Vamos para a nossa aula, então? Você lembra o que nós trabalhamos na última aula? Vai, puxa para a memória, puxa. Grandezas que eram inversamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Parece uma coisa meio fora da lógica, mas ela é totalmente dentro da lógica. É por isso que a gente precisa pensar em cada exercício, tá bom? Então hoje nós vamos continuar e vamos trabalhar um pouquinho mais sobre essas grandezas, para que a gente possa dar uma ensinada aí no nosso cérebro a como entender essas grandezas, porque primeiro você precisa saber se elas são diretamente ou inversamente para conseguir fazer a resolução de forma certa, ok? Vamos lá então? Exercício 1, vamos começar começando já, ok? Exercício 1. Carlos tinha 2 máquinas trabalhando em um serviço de terraplanagem. Alguns aí podem até se identificar aí, né? Elas terminaram o trabalho em 18 dias. Então, nós tínhamos 2 máquinas fazendo o serviço em 18 dias. Um serviço grande, pelo visto, né? Quantas máquinas fariam o mesmo serviço, mas em 6 dias? Ok? 6 dias. Será que quanto mais máquinas trabalhando, mais tempo para finalizar? Ou quanto mais máquinas trabalhando, menos tempo para finalizar o mesmo serviço? Eu vou dar um tempo para você e a gente já volta.
Conseguiu pensar? Vamos lá, máquinas trabalhando. Eu preciso de 2 máquinas para fazer um servição lá em 18 dias, ok? Só que a pessoa que está contratando, de repente, não quer que o serviço termine em 18 dias. Quer que termine em 6, uma semana, né? Quantas máquinas serão necessárias? Então, na verdade, gente, hashtag fica a dica para você. Sempre que for trabalhado grandezas que tem a ver com serviço, com quantidade de pessoas, com tempo para finalizar esse determinado serviço, são grandezas inversas. Porque quanto mais gente trabalhando, menos tempo para finalizar. Ou quanto mais máquinas executando um determinado serviço, menos tempo para finalizar. Ok? Então, fica a dica aí. Sempre que falar sobre serviço, algum tipo de trabalho, seja por máquina, seja por pessoas, grandezas inversas. Tem uma atenção especial com elas aí, tá bom? Então, vamos voltar para o Carlos e para as máquinas e para o serviço de terraplanagem, ok? Então, vamos pensar. Quanto mais máquinas trabalhando, mais tempo será? Não, né? Menos tempo. Termina muito mais rápido o serviço, se tiver mais máquinas executando, ajudando. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Repare que em cada exercício a gente presta atenção nisso. Antes de qualquer coisa, nós paramos e analisamos se a grandeza é diretamente ou inversamente, porque isso é essencial para a resolução, tá bom? Vamos continuar então. Vamos pegar os dados e organizar eles. 2 máquinas faz o serviço em 18 dias. Ele quer o serviço em 6 dias. Então, quantas máquinas? Eu chamei de M de máquinas, ok? Vamos analisar os números, como que eles variaram. Eu tinha aqui 18. 18 foi parar no número 6. Bom, diminuiu. Então, significa que dividiu por algum número. 18 dividido por quanto que dá o 6? É só se dividir 18 por 6, que dá a razão lá, né? 3. Então, foi dividido por 3. Como nós já sabemos que as grandezas são inversamente proporcionais, uma sobe, a outra diminui, as outras informações serão multiplicadas pelo mesmo número, que é 3. Então, será vezes 3. Então, se eu tinha 2 máquinas, 2 vezes 3 dá 6. Então, para executar esse serviço em 6 dias, são necessários 6 máquinas, ok? Aí, como o exercício não tem um marque X, você vai lá e coloca a resposta bonitinho, tá bom? Temos que organizar. Já pensou? Você resolve tudinho e só não põe a resposta? Coloca lá, tá bom? 6 máquinas fariam o mesmo serviço em 6 dias. Beleza? Anotou aí essa dica do trabalho, do serviço, quantidade de tempo? Essa é uma dica bem importante, bem legal. Vamos para o próximo, então? É marque X, né? Essa aqui. Olha lá, ó. Põe a resposta e põe o xizinho lá. Aqui tinha as opções 4 máquinas, 6 máquinas, 8 e 12. Então, repare que se você fosse chutar uma resposta, você fosse analisar e tirar as opções, o 4 não era uma opção, né? Porque se eu diminuir a quantidade de dias, eu não posso diminuir as máquinas. Então, o 4 ele é o dobro. Na verdade, até caberia, porque são 2, né? Ele é o dobro, mas precisa mais ainda do que 4. E repare que tem até 12 ali, né? Então, foi aumentando, então tem que ser coerente. Tem informações, marque X, que você pode simplesmente ignorar. Não, essa não dá e essa não dá. Fica normalmente em dúvida entre 2. Mas aqui todas eram maiores que o valor dado. Então, tem que ter essa análise, ok? Respirar e ler o exercício e fazer as continhas, que são fáceis, né? Vamos para o próximo? Lembrando, as grandezas são ditas inversamente proporcionais quando uma aumenta, a outra diminui. Já sabe disso, né? Muito bem, você é muito inteligente. 10 para você. Nunca desacredite em si mesmo. Vamos lá, exercício 2. O exercício 2 fala de um pintor. O pintor calculou 24 dias para pintar um galpão. 24 dias para pintar o galpão, beleza. Mas o proprietário precisa que fique pronto em 6 dias. O pintor cotou 24 dias, né? 6 dias. Então, ele quer saber quantos pintores ele terá que contratar, supondo que se trabalhe no mesmo ritmo do primeiro pintor. E agora eu não falo nada. Deixo com você e a gente já volta.
Pensou na situação que nós temos aqui? Pintor, trabalho, tempo de serviço. Lembra do que eu disse? Lembrou, né? Então, são grandezas inversamente. Ou seja, quanto mais gente trabalhando, no caso aqui, quanto mais pintores, menos tempo para poder finalizar a obra, ok? É aquela história lá, serviço, tempo, quantidade de pessoas, é inversamente proporcional. Então, vamos lá. Vamos organizar as informações que temos, tá bom? É bom você sempre fazer isso também, anote as informações. Ai, professor, mas que preguiça! Mas se você não organizar o seu pensamento assim que você possa ver no caderno, às vezes você se confunde por uma coisa simples, que se tivesse escrita, você não se confundiria, tá bom? Então vamos lá, um pintor faz em 24 dias. Só que ele não quer em 24 dias, ele quer em 6 dias. Então 6 dias são quantos pintores? Então vamos para as informações que eu tenho, os números, que são os dias, né? 24 para 6. Opa, diminuiu, né? Então significa que dividiu. Dividiu por quanto? Se você dividir 24 por 6 dá 4. Muito bem, tá bota do 4, tem que saber, né? Sabe, né? Tá bom. 24 dividido por 4 dá 6. Então significa que essa informação dividiu por 4. Se é inversamente proporcional, uma informação divide por 4, a outra vai? Isso, multiplicar. Vezes 4 é o que você vai fazer. Então, aqui, ó, vezes 4. Eu preciso de pintores. Então, um pintor vezes 4, então significa que terá que contratar 4 pintores. Então, um pintor faria o serviço em 24 dias. Mas 4 pintores fazem o serviço em 6 dias, que é o tempo que ele precisa. Essa questão não tinha marca X, né? Então, tá aqui a resposta. Ó. Terá que contratar 4 pintores para executar este serviço. E agora 3? E agora 3? Eu vou ler com vocês e também não vou falar nada, eu vou deixar com vocês. Pensa aí. A questão aqui é de costuras. Ó. 2 amigas costureiras confeccionam um pedido de camisetas em 24 dias, ok? Essa é a ideia. 2 amigas estão lá, beleza, fazem lá um pedido de camisetas em 24 dias. Mas o fornecedor quer o pedido em 16 dias. Hoje em dia todo mundo quer as coisas para ontem, né? 16 dias eles querem. A pergunta é, quantas costureiras elas terão que contratar? Prometi que eu não vou falar nada, né? Então também não vou. Pensa aí que eu já volto.
Pensou? Analisou a situação? Você tem que se colocar no problema, né, gente? A melhor forma de você entender qualquer problema, até seja de matemática, seja de outra disciplina, outra questão, você tem que se colocar no problema, tá bom? Então imagina, se coloca lá, se transporta para uma sala de costura lá da sua tia, da sua avó, da sua amiga. Tem 2 costureiras lá e elas fazem o serviço entregam o pedido, né, em 24 dias, ok? Eles precisam do pedido em 16 dias, ou seja, em menos tempo. Quanto mais costureiras, mais tempo ou menos tempo? No caso aqui diminuiu o tempo, né? Vamos começar pelo tempo. O tempo de entrega diminuiu. Será que o número de costureiras também tem que diminuir? Tic-tac, tic-tac. Não, né? Tem que aumentar. É de novo aquela história de serviço, produção, tempo. Sempre que envolver essas questões aí, desconfie que seja inversamente proporcional. Ó. Diminuiu o tempo. Elas têm que terminar o mesmo pedido mais rápido. Então, significa que o número de costureiras vai aumentar, ok? Então, são grandezas, o quê? Isso, inversamente proporcionais, tá bom? Então, preciso ter essa ideia na minha cabeça, que uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Então, vamos lá. Organize a sua ideia no teu caderno. Aprenda a organizar. Tá bom? Quando a gente faz as coisas muito correndo, muito na cabeça, a gente embola tudo. A possibilidade de errar é muito grande, tá bom? Então vamos anotar, ó. 2 costureiras fazem em 24 dias. Eu gosto dessa ideia de flechinha, mas você pode armar aí como você quiser, tá bom? Organize o seu pensamento só. 16 dias, informação igual na mesma linha, tá bom? Ou na mesma coluna. Aqui tá na coluna, você poderia colocar na mesma linha também. Tá? Então, 24 dias ele quer que diminua o pedido para 16 dias. Beleza, então aqui diminuiu, ok? Tá. Se você dividir 24 por 16 dá quanto? Dá 1, alguma coisa, né? E agora? É um número quebrado, não é um número inteiro, né? A gente olha ali, até escrever, olha, não é um número inteiro. E agora, como é que eu faço para resolver? Eu vou ter que ficar multiplicando e dividindo por esse número quebrado? Ou será que tem outro jeito? Tem, né? Quando o número é inteiro, é mais fácil fazer desse jeito que a professora estava explicando. Um divide, por exemplo, por 2, o outro multiplica por 2. Um multiplica por 3, a outra informação você divide por 3. Mas quando é um número que não é inteiro, aí fica complicado você agir dessa forma. Então, nós vamos resolver de outra forma, tá? Nós vamos estar lembrando de outra coisa, ó. As grandezas são inversamente proporcionais. Então, o que nós precisamos fazer? Nós vamos inverter uma das razões, e aplicamos a relação fundamental das proporções. Lembra da relação fundamental? Ela era assim, você tinha uma razão igual outra razão. Uma fração igual a outra fração, certo? Qual que é a relação fundamental? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, se você multiplicar essa informação por essa, imagina a fração aqui, tá imaginando? Se você multiplicar essa por essa, tem que ser exatamente igual à multiplicação dessas outras 2 informações, que a gente fala que multiplica em x, ok? Então, é isso que nós vamos fazer, porque não é um número inteiro. Então, eu vou resolver dessa outra forma. Então, ó, inversamente proporcionais, nós vamos inverter uma das razões. Essa aqui tem letra, podia ser essa também, tá? Colocar o x em cima e o 2 embaixo. Mas eu prefiro inverter a que tem números, que parece que fica mais claro pra gente. Ó, o 16 foi pra cima, 24 veio pra baixo. E resolve multiplicando em x, ó. 16 vezes x, 16x. Igual 2 vezes 24. 2 vezes 24, 48. O 16 que estava multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 3. Então, quantas costureiras precisam para fazer em 16 dias? 3 costureiras. Marque x na resposta. É C? É 3? Não. Presta atenção na pergunta. Olha, quantas costureiras elas terão que contratar? Elas já eram em 2. Nós vimos no exercício que para finalizar o serviço em 16 dias precisam de 3 costureiras. Já tinha 2. Quantas elas terão que contratar? Apenas mais uma. Então, resposta certa, a letra A. Por isso que é muito importante voltar e ler a pergunta antes de responder, tá bom?
porque a resposta deu 3 e a opção certa é a A, é 1, tá bom? Então, quantas A mais? Porque já tinham 2. Fechou? Entendeu? Beleza, o que trabalhamos hoje? Relações inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra diminui. E na próxima aula, regra de 3 simples. Espero você, não me deixe sozinha. Tchau!